Mais rádio, mais música, mais informação. Rádio Mira, a rádio dos grandes eventos. São agora 21 horas em Portugal continental. Quintas-feiras, 21 horas, na Mira do Ambiente. Informação e sensibilização ambiental. Programa quinzenal produzido e realizado por Joana Lima e Tiago Cruz. Conhecer é proteger, na Mira do Ambiente. Quintas-feiras, 21 horas, na Rádio Mira. Rádio Mira, meios e serviços de comunicação, produção de spots, rádio e TV, animação de espaços comerciais, rádio indoor, som ambiente. Ligue já 925 455 896. A Rádio Mira em todo lugar. www.radiomira.pt. Chegou ao sítio certo. Esta é a sua estação. Som do Live Audiovisuais, um lugar de equipamento audiovisual para conferências, concertos, karaoke, desfiles de moda, casamentos, grupos folclóricos e muito mais. Som do Live, som com boa onda. Contacte-nos. Telemóvel 924 118 399 em Mira. Sapataria Celine. Encontre centenas de modelos para todos os gostos. Percorra a nossa galeria de produtos e encontre o calçado ao seu gosto, ao melhor preço e com a melhor qualidade. A Sapataria Celine tem sempre calçado nacional, porque o que é nacional é bom. Visite-nos na Avenida Cidade de Coimbra 136, na Praia de Mira, e também na internet em celine.com.pt. Sapataria Celine. Aguardamos a sua visita. Do ambiente. Boa noite e sejam bem-vindos à 33ª emissão do Na Mira do Ambiente, sempre com a atualidade ambiental e sugestões. E claro, a nossa pergunta inicial. Tiago. 33, diga lá outra vez. Boa noite a todos. A pergunta desta semana é: anualmente, que quantidade de plástico ingerem os peixes de profundidade média do Oceano Pacífico? Ou seja, aqueles peixinhos que nem vivem muito à superfície, nem muito lá no fundo, qual é a quantidade de plástico que eles ingerem? É claro que isto não é cada um, é a totalidade durante o ano, de todos eles. As 4 hipóteses de resposta são A, 15 toneladas ou 15 mil quilos a 20 mil quilos, ou 20 toneladas. B, 45 mil quilos a 75 mil quilos. C, 12 mil toneladas, agora aqui já estamos em toneladas, a 24 toneladas. 24 mil? Mil toneladas. D, 30 mil toneladas a 75 mil toneladas de plástico por ano que os peixinhos ingerem. E esta pergunta vem por causa do Dia Mundial dos Oceanos, que se celebrou no dia 8 de junho. E como nós a semana passada não fizemos o programa, decidimos comemorar hoje com uma pergunta sobre o Dia Mundial dos Oceanos. Então, se calhar vamos passar para as notícias a nível internacional. Com Assim Vai o Mundo. Assim vai o mundo. Europeus recusam voltar à poluição pré-pandemia. Uma sondagem realizada em 21 cidades de 6 países europeus concluiu que os cidadãos europeus não querem voltar ao nível de poluição pré-pandemia e planeiam andar mais de bicicleta e em transportes públicos. Estas são as principais conclusões de uma sondagem feita em 21 das maiores cidades de Espanha, França, Itália, Alemanha, Bélgica e Reino Unido,
pela Aliança Europeia de Saúde Pública e a Federação Europeia de Transportes e Meio Ambiente, que agrupa organizações não governamentais da área ambiental e dos transportes. A empresa internacional de sondagens YouGov entrevistou 7.545 adultos de várias faixas etárias, rendimentos e género. A pesquisa mostra que cerca de 2 em cada 3 pessoas inquiridas, ou seja, 64%, não querem voltar aos níveis de poluição à pré-pandemia e 68% apoiam medidas que impeçam os automóveis poluentes de entrar no centro das cidades. São ainda mais, 74%, aqueles que exigem proteção contra a poluição do ar, mesmo que isso signifique realocar o espaço público para andar a pé, de bicicleta e transportes públicos. E 1 em cada 5 pessoas, 21%, planeia pedalar mais, enquanto 1 em cada 3, 35%, afirma que vai andar mais a pé após o confinamento. Os promotores da sondagem defendem que estas conclusões devem servir de alerta para as autoridades municipais que deveriam proibir carros particulares de combustão e determinar que as frotas públicas e privadas, como táxis, sejam de emissões zero até 2025. Modernizar e eletrificar a frota de autocarros pode oferecer uma oportunidade ao garantir que as pessoas se sintam seguras e confortáveis, ao mesmo tempo que se combate a poluição. Ora, muito bem, isto é como se costuma dizer, é por demais experimentar. As pessoas experimentaram e gostaram, pelos vistos. Viram as diferenças do antes e pós, não é bem pós-pandemia, mas é durante a pandemia, e viram que estava a dar resultado, então decidiram. Sim. As pessoas gostaram e dizem que vão passar a andar mais a pé e de bicicleta. E isso é bom, porque a poluição realmente tem que começar a diminuir, senão... Sim, e claro que o que eles falam em realocar o espaço público para andar a pé, de bicicleta e transportes públicos, eu acho que já deviam fazer isso. Já se faz um bocado por todo o lado, não é? Sim, mas há países que fazem mais do que outros. Sim, não é? Sim, mas já aqui em Portugal não há quase nada disso. Sim, mas já se faz por todos... quer dizer, não há quase nada. Se fores a Lisboa, já há corredores para bicicletas ao longo de grande parte de Lisboa, mas... Mas quantas estradas é que tens relativamente para andar, ou espaço para andar a pé e de bicicleta? Há vias próprias que foram criadas em Lisboa para isso. Está bem. Pronto. Agora, também Aveiro também já tem algumas. As de Aveiro fazem muita aflição, porque aquilo nem pintado está, quase que nem se vê o espaço para andar a bicicleta. Pronto, mas isso são outros pormenores. Faz muita, é muito estreita a passagem da bicicleta. O ciclista leva um empurrão num instante com o carro, ou com o autocarro a passar, que ainda é pior. Está bem, mas isso são coisas que com o tempo se tem que ir resolvendo. Mas pronto, acho que as pessoas ficaram um bocado mais sensibilizadas e perceberam que realmente houve diferenças. Sim, agora é preciso que... Portanto, as pessoas ficaram sensibilizadas, mas agora é preciso que haja mudanças, e essas mudanças têm que ser feitas pelas entidades competentes, não é? Sim. Que são as que podem fazer as obras. Sim, e tem que ser feitas e alguma coisa tem que mudar. Mas pronto, vamos indo e vamos falando. Vamos indo e vamos falando. Sim, porque ao longo dos programas estamos sempre a falar quase no mesmo. Então esta temática vai voltar mais tarde ou mais cedo. Está bem. E vamos sempre falando. Antes de passar para a notícia seguinte, deixa-me dizer boa noite ao Pedro Mónica Ribeiro, que nos está a ver. Gonçalo Custódio diz olá, boa noite para o Gonçalo. Pedro Mónica diz boa noite, amigos, forte abraço. Abraço para si também. Flor Bela Franco nos está a ver, boa noite. Lírio Caiado também. Boa noite. Pedro Miguel Gordo. Boa noite. Manuel Conceição. Boa noite. Maria Mateus, boa noite a todos. Eu digo só no fim, que é para não estar sempre a repetir. E boa noite a todos os que estão a ouvir através da Rádio Mira, do site da Rádio Mira. Sim.
E desafio quem nos está a ouvir e a ver através do Facebook. Está uma pergunta a passar em rodapé e temos 4 hipóteses de resposta, desafios a irem respondendo. O prémio é só de satisfação, como se costuma dizer. Pronto. Eu acho que é giro, eu gosto de participar em... Eu vou relembrar a pergunta, que é: anualmente que quantidade de plástico ingerem os peixes de profundidade média do Oceano Pacífico? A hipótese A, 15.000 a 20.000 quilos. Hipótese B, 45.000 a 75.000 quilos. Hipótese C, 12.000 a 24.000 toneladas. Hipótese D, 30.000 a 75.000 toneladas. Isto é, todos os peixes do Oceano Pacífico. De profundidade média do Oceano Pacífico, qual é a quantidade de plástico que eles ingerem na totalidade? Num ano, portanto. Só dizer aqui, tenham atenção que as duas primeiras, A e B, estão em quilos, C e D em toneladas. Exatamente. Isso há de propósito. Então, estudo alerta para a 6ª extinção em massa. No passado dia 1 de junho, os investigadores Gerardo Ceballos e Paul R. Ehrlich publicaram um estudo na revista científica Proceedings of the National Academy of Science a alertar que a velocidade de desaparecimento das espécies é provavelmente muito mais alta do que pensavam em 2015. A atual 6ª extinção em massa poderá ser a mais séria ameaça ambiental à persistência da civilização porque é irreversível, alerta também este artigo científico. Os investigadores estimam que ao longo do século XX se extinguiram pelo menos 543 espécies de vertebrados terrestres e que, nas próximas 2 décadas, quase tantas das espécies atuais de vertebrados correm um risco sério de extinção. A equipa científica alerta para a origem humana do problema, incluindo o comércio de vida selvagem, poluição, destruição de habitats e alterações climáticas, situações que pensam estar a ter um efeito dominó com o aumento das ameaças à vida humana, como o caso do novo coronavírus. Paul Ehrlich, biólogo da Universidade de Stanford, declara que quando a humanidade extermina populações e espécies de outras criaturas, está a serrar e a deitar fora o ramo no qual está sentada, destruindo partes ativas do seu próprio sistema de suporte à vida. E defende que a conservação de espécies ameaçadas deveria ser elevada à emergência nacional e mundial pelos governos e instituições, igual às disrupções do clima às quais está ligada. O estudo concluiu que 525 espécies de vertebrados terrestres estão à beira da extinção e dessas, cerca de metade têm apenas cerca de 250 animais vivos. O problema é que, com menos populações, as espécies são incapazes de servirem a sua função num ecossistema e, à medida que certas espécies desaparecem, as espécies com as quais interagem também deverão desaparecer. Geraldo Ceballos, investigador na Universidade Autónoma do México e principal autor do estudo, refere que temos a nossa última oportunidade para assegurar que os muitos serviços que a natureza nos fornece não são sabotados irreparavelmente e que o que fizermos nas próximas 2 décadas vai definir o futuro de milhões de espécies. Uma vez que o estudo revelou a interligação entre populações com menos de 1.000 indivíduos e populações com menos de 5.000 indivíduos na mesma área, devido ao efeito dominó, os investigadores apelam a que todos os animais com populações inferiores a 5.000 indivíduos sejam considerados em perigo crítico de extinção na lista vermelha da União Internacional para a Conservação da Natureza e propõem que seja proibido, a nível mundial, o comércio de animais selvagens, pois a captura ilegal e a caça são uma importante ameaça em curso, não apenas para espécies à beira da extinção, mas também para a saúde humana. Tiago. Estava aqui a pensar que ainda poderá ser reversível. Eles dizem que é irreversível, certo? Sim, dizem. Mas pode ser que ainda seja reversível, desde que sejam tomadas medidas drásticas e rápidas e urgentes. Isto mostra que os cientistas, os biólogos, neste caso concreto, quando chegam a uma conclusão, essa conclusão não é um dado adquirido, porque de 2015 para este ano são 5 anos e ao fim de 5 anos
eles mudaram de opinião. Pois mudaram. E também como é que eu ia dizer? Isto é uma notícia que mostra que são necessários mais biólogos a trabalhar para haver a conservação de tantas espécies, para trabalhar tudo para a conservação dessas espécies todas. Mas também temos que dizer que as pessoas têm que dar uma ajuda. Claro. A civilização, o ser humano, tem que se consciencializar que as coisas têm que mudar. Eu costumo dizer aos meus explicantes que, quando eu falo da conservação, que um biólogo faz muito menos em termos de conservação do que as pessoas todas juntas. Porque apesar de parecer que as pessoas fazem pouco ao poupar água, ao diminuir a quantidade de resíduos, essas coisas todas, portanto, reciclagem, isso parece que fazem muito pouco, mas se pesarmos o que um biólogo faz e o que essas pessoas todas estão a fazer, vão ter muito mais impacto as pessoas que não são formadas na área do que propriamente um biólogo. Eu sei que fazem trabalhos completamente diferentes, mas as pessoas têm um peso muito maior, por exemplo, na redução de resíduos, uma coisa que um biólogo, ele bem que pode tentar conservar uma área. O biólogo faz a diferença na parte de investigação. Exatamente. E na parte científica da coisa. Exatamente. Na parte de saber como estão as populações, como é que pode reintroduzir, portanto, na parte mais local, a nível global, são as pessoas todas que podem realmente fazer a grande diferença. Sim, porque por pouco que façam, são milhões de pessoas a fazer. Exatamente. E começa tudo pelos produtores, não é? Pelo habitat, pela desflorestação, portanto, evitar que haja a desflorestação, e para isso é reduzir a quantidade de resíduos, que está ligado também à poluição. Sim. Isso é uma das partes mais importantes. Exatamente, por isso é que a sensibilização ambiental também é muito importante. Deixa-me ver aqui o Facebook. Virgílio Madaleno diz boa noite para o Virgílio. Boa noite. Américo Rodrigues diz bom programa. Muito obrigada. Olá, Sr. Américo. Boa noite. Tiago Claro, boa noite. Para o Tiago também nos está a ver. O Luís Miranda também nos está a ver. Boa noite para todos. E vamos passar à notícia seguinte. Sim, e boa noite para quem nos está a ouvir. Só, sem nos estar a ver. Então, organizações ambientais pedem limites de pesca para proteger espécies. Um grupo de organizações não governamentais de ambiente apelou aos governantes europeus para que estabeleçam limites de pesca e minimizem os impactos da atividade no mar profundo, dada a vulnerabilidade das espécies e escassez de estoques. O apelo tem por base um parecer científico do Conselho Internacional para a Exploração dos Mares, o CIEM, que confirma que a maioria das populações de peixes de profundidade na área da União Europeia permanece em condições preocupantes e sem dados suficientes para uma avaliação adequada. As organizações pedem aos governantes europeus que respeitem os princípios da política comum das pescas ao estabelecer limites de pesca para as unidades populacionais de profundidade para 2021 e 2022, de acordo com os pareceres produzidos pelo CIEM. As mesmas lembram, ainda, que em 2018 a Comissão e o Conselho Europeus não seguiram os pareceres científicos do CIEM para a maioria das espécies de profundidade. No entanto, referem como exemplo do sucesso o Gurás dos Açores, um dos poucos estoques de profundidade que mostra que seguir os pareceres científicos e introduzir medidas de gestão adicionais pode beneficiar as populações e o ecossistema, tendo a abundância aumentado para um nível relativamente alto nos últimos anos, o que resulta num aumento nas capturas recomendadas pelo CIEM para 2021, comparando com anos anteriores. Dentro das más notícias, temos boas notícias. O Gurás dos Açores. Sim, mas aqui, não querendo pôr este estudo em causa... Sim. Mas vais pôr. Não querendo pôr... Não querendo pôr, tenho que pôr. Porque ele diz aqui, o apelo tem por base um parecer científico do Conselho Internacional para a Exploração dos Mares, Sim. o CIEM, que confirma que a maioria das populações de peixe de profundidade na área da União Europeia
permanece em condições preocupantes. E parte final da frase, que vou citar a seguir. E sem dados suficientes para uma avaliação adequada. Ou estão preocupantes ou não se sabe. Ou não se sabe. Eu também li isso e fiquei assim... Há aqui qualquer coisa que não bate certo. Pois. Resta saber se este estudo é um estudo credível, fidedigno, se há dados, se não há dados, se é preocupante, se não é... Porque depois também soube, é claro que depois também os interesses económicos de cada área, digamos assim, também estão aqui pelo meio. Mas os pescadores, por exemplo, dizem que há certas espécies que não há falta de estoques neste momento. Resta saber quem é que tem razão. Agora, isto é uma notícia, ou a notícia foi mal escrita, ou há aqui qualquer coisa que não bate certo, porque se não há dados, como é que podem dizer que estão numa condição preocupante? Pois eles dizem que não conseguem avaliar, não é? Então, se não conseguem avaliar, como é que conseguem dizer que está numa situação de falta de estoques, de quebra de estoques? Pois, eles lá devem ter as suas razões. Ou não, lá está. Será que pode ser com base nos pescadores? Não sei. Não sei, não me parece. Olha, na notícia não me dizia mais nada em concreto. E então, eu não pude aprofundar. Eu não adivinho o que é que eles fizeram. Sim, também não sei qual foi o estudo em concreto, como é que foi feito, como é que não foi, mas pronto. Mas há aqui uma certa discordância. Temos que ir investigar. Na verdade, tu é que devias ter ido investigar. Porque tu és o comentador, tiravas tudo logo a limpo. O tempo é pouco. Antes de passar para a notícia seguinte, dizer boa noite, Susana Lima. Boa noite, Susana, Cristina, Diana, papá, mamãe e bobó. Celina Rico, que nos está a ver também, boa noite. E a Susana diz que está assustada com as hipóteses da resposta. Mas isso não é uma hipótese da resposta. Eu quero é que ela diga uma hipótese da resposta. Ela e todos os outros que estão a ver e ouvir através do Facebook. Essas hipóteses foi mesmo para confundir, para pôr a pessoa assim com um nó no cérebro. Relembro que está a passar no rodapé do Facebook uma pergunta e 4 hipóteses de resposta, e desafio quem nos está a ver através do Facebook que, através do chat, deem a vossa opinião, neste caso o vosso palpite. A pergunta é: anualmente, que quantidade de plástico ingerem os peixes de profundidade média do Oceano Pacífico? As 4 hipóteses de resposta estão a passar. Vou só dizer, não vou estar a relembrá-las todas novamente, vou só dizer que, atenção, que as 2 primeiras estão em quilos e as últimas 2 em toneladas. Pois. Então, agora vamos passar para o pangolim, que tanto se tem falado sobre o pangolim. O pangolim, que vamos ver daqui a um bocado uma imagem do pangolim, recebe estatuto de proteção mais elevado. O governo chinês aumentou o estatuto de proteção do pangolim para um nível mais alto, retirando as escamas do pangolim da lista de remédios tradicionais chineses. Todas as 8... Olha, está a passar agora a imagem do pangolim. Está a passar que ela está quieta. Pronto, está quietinha. Pronto, não importa. Todas as 8 espécies de pangolins registadas na lista vermelha da União Internacional para a Conservação da Natureza estão hoje ameaçadas e são protegidas pelas leis internacionais. 3 das 4 espécies nativas asiáticas estão criticamente em perigo, incluindo o pangolim chinês, que é o Manis pentadactyla. As escamas que cobrem o corpo destes animais e os protegem dos predadores são muito procuradas pela medicina tradicional chinesa e a carne é considerada uma iguaria. Segundo o The Guardian, todos os anos são consumidos cerca de 200 mil pangolins na China devido às escamas e carne. Devido à pandemia, as autoridades chinesas já tinham proibido o consumo de animais selvagens para alimentação, mas mantêm algumas exceções, como é o caso da prática da medicina. O secretário-geral da Fundação para a Conservação da Biodiversidade e Desenvolvimento Verde da China, Zhu Jinfeng, que tem lutado para uma melhor proteção dos pangolins, refere: "Estou muito encorajado. Os nossos esforços continuados ao longo de vários anos não foram em vão." Agora estás a fazer companhia ao pangolim. Olha eu e o pangolim. Bem, eu não querendo... Ele enrola-se todo. Parece aqueles bichos das contas. Tipo um tatu-bola. Sim.
É como aqueles bichos das contas. Sim, o bicho da conta, bicho da do conta. Hollister. Eu acho que o animal até é interessante, até é bonitinho. É. E o que o governo chinês está a fazer já devia ter feito há muito tempo atrás. Pois é. Não querendo aqui estar, não quero estar a insultar ninguém nem nada, mas se os chineses usam escamas, usam tudo e mais alguma coisa, se calhar se nós lhe mandássemos umas espinhas de peixe, umas coisas assim, eles também faziam qualquer coisa com aquilo. Pois fazem. Tempo é para Eles o lixo. utilizam tudo. É assim, uma coisa é certa. Os chineses, eles não desperdiçam nada. Eles utilizam tudo. É um espetáculo. Isso, pelo menos, olha, menos resíduos. Isso não há questão a dar. Portanto, eles conseguem utilizar praticamente tudo. O que é ótimo, na verdade. Sim, mas... Pronto, os animais selvagens é que não é... Pronto, podiam evitar, mas né? o governo chinês, o que está a fazer agora, já devia ter feito, e não é só para pangolins, para outras espécies também. Bem, começaram com o pangolim, que chamou muita atenção por causa da pandemia. Pode ser que agora consiga estender a outras espécies. Sim, espero que sim, até porque isso é bom para a economia portuguesa, por exemplo. Não, é verdade, porque se eles não puderem comer tudo o que lhes aparece à frente, têm que começar a importar comida, a importar carne, por exemplo. E nós somos um dos países que exporta carne de porco em grandes quantidades para a China. Pronto. Podemos passar a exportar mais. Vamos começar a ter aqui porcos ao pontapé em Portugal. Antes de passar à última... É a última, não é? É. Antes de passar à última notícia internacional, dizer boa noite ao Rui Mesquita, que diz: eu também estou a ver, abreijos. Boa noite. Júlio Neto diz boas noites, abreijos aqui do Luxemburgo, grande abraço. Os abreijos. Boa noite. Relembro que está a passar no rodapé do Facebook uma pergunta e 4 hipóteses de resposta e que nós estamos à espera que alguém responda. Está toda a gente com medo dessa pergunta, Tiago. Essas hipóteses de resposta, as pessoas não sabem bem por onde é que lhes há de pegar. Então vamos passar à última notícia a nível internacional. Fóssil encontrado na Escócia pode ser o animal mais antigo da Terra. Uma equipa de investigadores da Universidade de Austin, no Texas, Estados Unidos da América, concluíram que um fóssil de milípede encontrado na ilha escocesa de Kerrera tem 425 milhões de anos, o que o torna no registro mais antigo de um artrópode terrestre. Já está a imagem a aparecer. Pronto, este é o fóssil. O tal milípede, o fóssil que foi encontrado na Escócia. Já agora, antes de continuar, deixa-me só dizer que um milípede, para quem não sabe o que é aquilo que se chama um milpés, uma centopeia. Ou uma neste caso não é uma centopeia, é uma milopeia. Uma milopeia. Não, é um milpés. A centopeia não é a mesma coisa que um milpés. Tipo, a centopeia tem as patas maiores e tem menos patas. O milpés é aquele que tem umas patas muito pequeninas, tipo uma minhoca com umas patas minúsculas por baixo, basicamente. Porque a centopeia, na verdade, não tem 100 patas. Pronto, mas... Sim, pronto. Os milípedes pertencem ao grupo dos artrópodes, eu já ia dizer isso agora a seguir, vês? E à classe Diplopoda. Tal como todos os animais desta classe, possuem 2 pares de patas em quase todos os segmentos do corpo. No caso dos milípedes, podem chegar a ter um total de 200 pares de patas. Para quem adora assim coisas com muitas patas. Então, a nova descoberta aponta para uma evolução muito mais rápida das plantas e dos artrópodes terrestres, desde as comunidades junto aos lagos até às florestas complexas, do que os cientistas pensavam até agora. Este fóssil, de Campcaris obanensis, é assim o nome da espécie, com os seus 425 milhões de anos, é cerca de 75 milhões de anos mais recente do que a época em que outro grupo de investigadores indicou que viveram os primeiros milípedes. Estes cientistas usaram uma técnica de datação que usa a frequência de mutações do ADN de um organismo. Se assim for, 20 milhões de anos depois deste primeiro milípede, já existiam depósitos abundantes de insetos na Terra e cerca de 40 milhões de anos mais tarde, nas florestas, já viviam comunidades complexas de aranhas, insetos e grandes árvores. Elizabeth Catlos, uma das autoras do artigo, refere que ainda estão a tentar descobrir que a equipa de investigadores tem razão.
aquela coisa, uns querem ter razão, os outros também, e vão tentar destruir os argumentos uns dos outros. Claro. Mas aqui eu acho que o mais interessante era datar a rocha onde o fóssil está. Mas isso já vem ter datado, por isso é que está aos 425 milhões de anos. Sei, tu não falaste aí de uma técnica de mutações. Mas isso não foi este, foi outro fóssil. O outro é que fizeram a técnica das mutações? Sim, pronto. Foi isso que eu percebi. Foi com outro milípede encontrado. Foi isso que eu percebi. Fizeram a técnica de datação de frequência de mutações de ADN de um organismo. Sim. Sim, de outro Campecaris obanensis. Sim. Pronto, de qualquer forma, se também é um registro fóssil, também está numa rocha. Estando numa rocha, também se pode fazer datação da rocha e tirar as dúvidas. Sim. Porque se a rocha for mais recente, não pode ter o fóssil não pode ser tão antigo. Sim, mas eles devem ter feito a datação Não sei. da rocha. Não sei, isso para mim seria a coisa mais... Lógica. Logo a primeira coisa a ser feita era datar a rocha. Temos uma resposta. Temos uma resposta. Quem é que se aventurou? O Rui. Corajoso. O Rui disse que é a resposta D. D. Alguém também deu essa resposta. D, 30.000 a 75.000 toneladas. Alguém que eu conheço também deu essa resposta. Aí foi. Foi. Então, agora já podemos passar para as notícias a nível nacional, não? A Susana diz, estamos a discutir que resposta dar. Isto cria discussão e tudo. Bem. E vamos então passar à próxima rúbrica das notícias nacionais. Sim. Rádio Mira, meios e serviços de comunicação, produção de spots, rádio e TV, animação de espaços comerciais, rádio indoor, som ambiente. Ligue já 925 455 896. A Rádio Mira em todo lugar. www.radiomira.pt. Chegou ao sítio certo. Esta é a sua estação. Som do Live Audiovisuais, a lugar de equipamento audiovisual para conferências, concertos, karaoke, desfiles de moda, casamentos, grupos folclóricos e muito mais. Som do Live, som com boa onda. Contacte-nos. Telemóvel 924 118 399 em Mira. E nós por cá? Um breve intervalozinho para publicidade. Se quiser ter a sua publicidade no programa, basta contactar a Rádio Mira. Então vamos às nossas notícias a nível nacional. Estudo explica as diferentes cores entre machos e fêmeas de aves. Foi capa da revista Science do passado dia 11 de junho, o estudo feito por cientistas portugueses e americanos que explica porque é que os machos dos canários mosaico têm mais penas vermelhas do que as fêmeas. Apesar dos canários amarelos serem os mais conhecidos, os canários selvagens, os que existem naturalmente nas Ilhas Canárias, Madeira e Açores, não são totalmente amarelos. As seleções artificiais que o homem foi fazendo em cativeiro permitiu uma enormíssima variedade de colorações desta ave. A imagem que estamos a ver neste momento é da capa da revista Science e são esses os canários mosaico. E neste estudo foi usada uma destas variações, o canário mosaico, de plumagem branca com manchas vermelhas, mais pronunciadas nos machos do que nas fêmeas. Este canário resulta de um cruzamento com uma espécie diferente, o cardinalito da Venezuela, uma ave vermelha que, ao contrário do canário amarelo, apresenta diferenças na coloração entre machos e fêmeas. A equipa de investigadores comparou o genoma do canário mosaico com o dos restantes canários domésticos e identificou a localização do gene responsável pelo dicromatismo sexual. O gene identificado, BCO2, codifica uma enzima que degrada carotenoides, pigmentos responsáveis pelas cores amarelo e vermelho. Quando o gene está ativo, a degradação do pigmento é maior, pelo que não há tanta acumulação de cor nas penas. Também interessante foi a descoberta de que as fêmeas de canário mosaico apresentavam mais genes BCO2 ativos, ou seja, menos áreas vermelhas nas suas penas. Além disso, foi possível verificar
que ativar ou inativar o gene depende da hormona estrogênio. E por isso, as fêmeas que já não se reproduziam e não produziam hormona tinham uma coloração mais parecida com a dos machos, uma vez que o gene se encontrava inativo. Miguel Carneiro, investigador no CBio INBio na Universidade do Porto e líder da equipa portuguesa, referiu: sempre nos fascinou a história do canário e as suas potencialidades para deslindar a base genética de muitas características importantes na evolução das aves, desde a coloração até ao seu canto. Bem, aqui isto é interessante e vou só salientar duas coisas. Primeiro, é um estudo feito em Portugal. Sim, que tem portugueses e tem americanos, mas Sim, tem uma equipa bastante grande portuguesa. E depois, nós estávamos a ver uma capa Science, que é da revista Science, que é das maiores, mais importantes. Neste momento não sei se será mesmo a mais importante, mas está ali no top 5 das revistas científicas mais importantes do mundo. Ou seja, é uma investigação que mereceu, como é que eu ia dizer, mereceu ser publicada numa revista de topo. Uhum. E isso para a investigação portuguesa é muito importante. Sim. E em relação a isto não tenho muito mais a acrescentar. Quem tiver interesse que pesquise É interessante, encontraram o gene e depois descobriram que até que o gene estava ligado à quantidade de estrogénios. Sim. E também provavelmente acabaram a por partir de explicar... agora atrás disso veio outras coisas, veio um rolo de outras coisas que vão descobrir, mas... Ou seja, olhando para os canários mosaico, fêmea, conseguimos perceber aquelas que estão em idade reprodutiva e aquelas que já não estão em idade reprodutiva. Sim, pela cor. Exatamente. Antes de passar à notícia seguinte, a Susana diz, primeiro, estamos entre a C e a D, porque acreditamos que são toneladas, mas vamos arriscar na C. Eu já pus ali família Lima, porque foi uma discussão... Pronto. O Rui Mesquita diz, tem que ser D. O plástico para os peixes é como o caviar para os humanos. Ai, Jesus. Oh, Rui, olha que eu por acaso nunca comi caviar, mas também não tenho muita vontade de o comer. Só de olhar para ele não me dá assim muita vontade de comer. É como aquela coisa, o foie gras, que muita gente gosta. Realmente mas pronto. Então, setor público não adere às compras ecológicas. O relatório de autoria às compras públicas ecológicas, levado a cabo pelo Tribunal de Contas, concluiu que, embora admitindo que as compras públicas ecológicas possam representar um benefício para o ambiente, a maioria das entidades não evidencia uma grande convicção quanto à vantagem de utilizar critérios ambientais para reduzir a despesa pública. O Tribunal de Contas constatou uma fraca adesão às compras públicas ecológicas, quer em termos do número de procedimentos e contratos abrangidos, quer da relevância dos critérios utilizados. E há pelo menos duas causas que explicam este desfazamento ambiental: o não reconhecimento dos seus benefícios e a dificuldade na aplicação de matérias ambientais, devido à falta de competências e formação dos recursos humanos. A auditoria serviu para deixar um conjunto de recomendações ao Governo no sentido de promover a Estratégia Nacional para as Compras Públicas 2020. Algumas entidades ouvidas pela auditoria mencionaram a reduzida oferta de produtos ecológicos, referindo que é urgente induzir nos fornecedores a oferta de soluções sustentáveis, aumentando a oferta do mercado através da gradual obrigatoriedade da aplicação de critérios ambientais para alguns bens e serviços. Outras sugeriram a criação de incentivos, como, por exemplo, acesso a fundos comunitários para as entidades que utilizem critérios ambientais nas suas aquisições. Durante a auditoria, o Tribunal de Contas constatou que 73,5% das entidades não dispõem de sistemas de acompanhamento do cumprimento das cláusulas contratuais de caráter ambiental, o que é suscetível de comprometer a eficácia da sua utilização. Primeiro comentário. Faz o que eu digo, não faças o que eu faço. E isto porquê? Porque o Estado diz, tenham comportamentos ecológicos, limpem os vossos terrenos, que não tem nada a ver com a ecologia, mas é mais um exemplo. Limpem os vossos pinhais, tenham tudo limpo por causa dos incêndios. Quem é que não limpa?
Pois. Essencialmente o Estado. Quem é que não tem práticas ecológicas? O Estado. E o Estado, setor público. Aqui não falo do Governo, nem Assembleia da República, falo no setor público todo. As próprias câmaras, se calhar quando vão comprar, quando fazem uma encomenda de, sei lá, papel para impressora, canetas, lápis, não sei o quê, porque é que as canetas não são biodegradáveis, por exemplo? Porque há canetas biodegradáveis. Porque é que as folhas de papel não são papel reciclado? Se calhar custava um bocadinho mais a pagar, ficava um bocadinho mais caro, mas valia a pena. Eles dizem que é por falta de fornecedores e que deviam pôr incentivos. Isso é o que eles querem. Querem dinheiro, querem que o Estado pague para eles, que lhes dê incentivos. Quer dizer, isto, neste país, para tudo é preciso incentivos. Para mim funcionava ao contrário. Tem um contrato. Não, o Estado dizia assim, tem que comprar X percentagem de material. Mas isso é o contrato, ecológico. Eles têm um contrato. Pronto, mas espera. E depois, no final do ano, o Estado perguntava, sim senhor, vamos aqui ver. Cumpriu o que se pretendia? Não. Então, em vez de haver um incentivo, há uma multa. Era isso que eu ia dizer. Pronto. Incentivava na mesma. Só que era ao contrário. Sim, só que é preciso pensar um bocadinho e depois é assim. E acho que isso também está na notícia. Há falta de recursos humanos capazes de fazer essa gestão. E habilitados para... e nem só habilitados, consciencializados principalmente para adquirir esse tipo de produtos. Porque não venham cá que não há fornecedores. Se procurar, há fornecedores para tudo. Pois há. Há muitas empresas a fazer só material ecológico, que não fazem mais nada sequer. Pois é. E a questão daí das multas e assim. Ninguém tem que ter incentivos para fazer uma coisa que está correta. Porque isto é uma coisa que está correta. É para beneficiar, não é? O planeta, toda a gente. É algo para o bem da natureza, para o bem do ambiente. Portanto, isso é uma coisa que está certa. As pessoas não têm que ser, incentivadas para fazer uma coisa que tem que ser feita, porque é o que está correto. Não, isto tem que acontecer como acontece, por exemplo, lá está com as multas de trânsito. A pessoa não é incentivada, não lhe pagam para ela andar devagar. Se ela andar rápido, tem uma multa. É isso. Porque o que está correto é o que está correto, pronto. Está correto. Tem que fazer o que está correto. Se fizerem o contrário, pronto, são multados. Notícia para ti. Para mim? Gabriel Santiago, C. Olha, eu pensava que estavas a estudar para o teste da manhã. Que hoje não vinhas a ver o programa, a responder à pergunta. Só para te dizer que arranjei uma pessoa para... que te desafiou, basicamente, a fazer os exercícios. Quem é que faz os exercícios primeiro? Portanto, olha, só para te dizer que tens uma pessoa que se está a dizer assim, eu vou fazer os exercícios primeiro que o Gabriel. Ele diz, olá professora, exclamação, exclamação, exclamação. Exclamação, exclamação, exclamação. Que é para tu saber. Tá bem. Porque eu é que estou a ver. Sim. Eu sei quem és, Gabriel. Então, agora, vamos passar à terceira notícia a nível nacional. E temos também uma imagem para saberem quem é o quebra-ossos. Quinto quebra... Ias dizer alguma coisa? É o nome de um filme. Oh. Não, estou a brincar, é um abutre. Quinto quebra-ossos registado em Portugal em mais de 100 anos. Um quebra-ossos libertado na Andaluzia em 2019, no âmbito de um projeto de reintrodução da espécie, passou agora por Portugal e fez uma paragem no Gerês. O quebra-ossos já está a passar na imagem. Pronto, é um quebra-ossos. A notícia foi avançada pela Vulture Conservation Foundation, uma organização internacional que se dedica à conservação e recuperação das populações de abutres europeus.
A passagem de quebra-ossos Transhumância, isto é o nome que deram ao quebra-ossos, por território português, foi registada pelo emissor de GPS colocado no abutre, libertado na Andaluzia em 2019, no âmbito de um projeto de reintrodução desta espécie que ali se extinguiu em 1986. Em Portugal, os últimos relatos desta espécie datam do final do século XIX. Em 2011, 2015 e 2018 foi detectada a presença de outros 4 quebra-ossos em território português, originários do mesmo projeto. Este último quebra-ossos andou a passear por Portugal. Entrou pela zona da Malcata, seguiu para a Serra da Estrela, Viseu, Porto, Braga e Parque Nacional de Gerês. Depois, voltou para a Espanha. Quanto ao regresso desta espécie a Portugal, a organização refere que há provavelmente pouco alimento para esta espécie em Portugal, mas que no Parque Nacional do Gerês, a cabra montês está a prosperar no seguimento de um projeto de reintrodução bem-sucedido, que eu penso que até seja da Universidade de Aveiro. Eu acho que tenho essa sensação. Estas aves alimentam-se dos restos mortais de animais, em especial ossos. Quando não os conseguem comer inteiros, atiram-nos de grandes alturas para os quebrar. Daí o seu nome. E alimentam-se da medula que está lá dentro. E têm uma preferência forte por ossos de cabra. Portanto, parece-me que o quebra-ossos vai voltar a Portugal. Ele veio fazer uma visita para ver se podia cá ficar e tal. Em vez de estar a comentar muito isto, porque é interessante, é claro, é bom, é como o urso pardo também, que já anda também pelos Gerês, Anda a passear a comer também. mel. É bom que estas espécies regressem porque ajudam a manter o equilíbrio dos ecossistemas. Neste caso, o abutre, tudo o que tiver, ele não mata. Ele come os restos. e depois ele É um necrófago. necrófago. E come os restos de animais que estejam mortos e ajuda, neste caso, até a limpar o meio ambiente. Dizer que, ou melhor, desafiar as pessoas, uma vez que estamos numa ainda época de pandemia, em vez de irem para o Algarve, para a praia e... Já estou a estragar o turismo do Algarve. Em vez de irem todos, pronto, como é costume, para o Algarve ou até para a zona costeira aqui, litoral centro e norte, eu desafiava as pessoas a ir um bocado para o interior. Tiago, isto tu vais ter todos os presidentes da Câmara, tudo do litoral e do Algarve a chatear-te. E vou ter os do interior A chamar-te para lá, a convidar-te a ir para lá. A visitar o interior, as aldeias de xisto, aldeias históricas, têm histórias engraçadas, têm culturas diferentes, são bonitas, come-se bem também. E a visitar também a zona do Douro Internacional, ou seja, a zona em que o Douro divide Portugal de Espanha. Estamos a falar ali na zona de Figueira de Castelo Rodrigo, Almeida, por ali. Acima da A25, digamos assim. Portugal tem muito para descobrir. A visitar Portugal não é aquela só zona, praia. porque muita gente não sabe. Há abutres em Portugal. Não há quebra-ossos, mas há abutres. E nessa zona pode-se ver, por exemplo, o britango. Isso está a tentar lembrar do nome. Ou o abutre do Egito, que é uma espécie que existe em Portugal, que também dá... Aliás, há pontos onde uma equipa de pessoas põe comida para esses abutres, ossos e restos de talhos, etc., e até dá para ver os abutres alimentares. Há zonas onde dá com binóculos, é claro, para ver os ninhos e as crias. Nós já vimos. Eu já vi, tu não viste, porque tu foste no barco. Eu é que fiquei com o Sr. António e... Mas eu vi, eu fotografei. Pronto. Do barco, eu conseguia ver. Do barco? Do barco eu conseguia ver. Eu fui com ele e fomos visitar um ninho de abutre do Egito. Isso eu não fiz. Eu vi as crias e tudo. Dizer também que é uma zona que tem também cavalos selvagens, tartarugas nos riachos, etc. É boa para explorar. E as pessoas podiam ir explorar e fazer percursos pedestres. A zona de Castelo Rodrigo, não Figueira, Castelo Rodrigo mesmo, que tem ainda as muralhas do castelo.
É bonito, pronto, e vale a pena ir para o interior. Vale. E Vale a pena. Nós no ano passado fomos 2 ou 3 vezes para o interior. Sim. Lá está. Estamos é a viver no litoral, vamos para o interior. Pronto. Mas também andamos já bastante pelo litoral. Sim, mas eu só estou a dizer para as pessoas não irem só para a praia, claro, fazer alguma coisa diferente. Portugal tem muito, e já muito agora, que ver e explorar agora, completamente coisas diferentes. E eu gosto muito da montanha. No interior de Portugal também há praias fluviais muito bonitas. Sim, para quem gosta de praia, pronto. Eu gosto muito da montanha. Sim, mas praia fluvial, no meio da montanha. Sim, eu sei. Mas praias fluviais não me chama. Para mim, praia tem que ser... É praia da costa. Para ir para a montanha, é montanha. Eu gosto muito de praias fluviais. Pronto. São gostos. E se calhar como eu há muita gente. Pois. Lux24 partilhou a transmissão. Agradecer ao Lux por partilhar. Muito obrigada e boa noite. Gabriel diz: estou a fazer os seus exercícios. Acho muito bem, Gabriel. Dizer boa noite também ao João Luís Pinto que nos está a ver. E o Gabriel diz ainda: mas anda por lá um crocodilo no Douro. Gabriel. Olha, não é um crocodilo, é uma lontra. Essa aí eu ainda não consegui perceber. Não, acho que agora já se sabe que é uma lontra ou qualquer coisa assim do género. Eu não sei se sabe. Eles disseram que... Eu vi uma notícia a dizer: o crocodilo afinal é uma lontra. Mas quer dizer, mas a primeira notícia dizia que andavam à procura de um crocodilo do Nilo. Uma espécie muito agressiva. Sim, mas não era só isso. É que tinham descoberto ninho. 2 ninhos. Ou 2 ninhos. Eu acho que tinha sido um ninho. Nas margens. Quer dizer, isso é um vestígio do crocodilo, não é? Quer dizer, um ninho de um crocodilo. Deve ter pegadas. Devia ter pegadas, excrementos, etc. Mas um ninho de crocodilo não tem nada a ver com um ninho do que quer que seja. De uma lontra. Ou de uma lontra. Assim, na água, se for vires assim muito longe, sei lá, as lontras gostam de estar assim, barriga para o ar, não é? Posso assim, ok, é o focinho do crocodilo, mas tipo, com uma distância mesmo muito grande. Ou é um crocolontro ou um lontrodilo. Pronto, se calhar é isso. Se calhar é isso. Mas eles já pararam Eles já pararam de procurar. Os espanhóis já pararam de procurar o crocodilo. Não sei. Já. Sei que à partida será uma lontra e não um crocodilo. Mas não bate certo o facto de terem encontrado um ninho na margem. Sim, mas também... Terem dito isso. Das duas, uma. Ou eles não percebem nada do assunto e um ninho... Eles falaram do ninho, era um ninho de uma coisa completamente diferente, não é? Que é para não haver coisa. Mas se houver um ninho, tem que haver um crocodilo, porque o ninho de um crocodilo não se faz sozinho. Quer dizer, sim, eles se calhar podem ter visto um ninho de uma lontra. Não sei. Mas acho que se fosse um crocodilo já o tinham encontrado. E ao mesmo tempo eles também disseram que tinha sido alguém que tinha deitado o crocodilo fora porque ele cresceu muito e não sei o quê. Sei. Isso costuma acontecer muito com as tartarugas. Cobras, essencialmente. E tartarugas. As tartarugas quando são pequeninas, depois esquecem-se que os animais crescem. Pois, e as tartarugas acontece muito isso. E depois as pessoas pedem para levar... Andavam a pedir, a dizer, em vez de deixar as tartarugas num riacho, para colocá-las, para levá-las a um zoo. Só que agora os zoos estão... Sobrelotados de tartarugas. Já não sabem o que é que lhe hão de fazer. Não têm onde colocar tantas tartarugas. O Gabriel diz também, são biólogos espanhóis. Se fossem portugueses, viam logo que era uma lontra. Pronto, é mesmo isso. É essa a diferença. São biólogos espanhóis. Olha um gato. Nós temos um gato a ver-nos. E quer festas. Na verdade, ele está a pedir festas. Ele está-se a roçar na janela. Ele quer entrar. Vamos passar à próxima notícia. Sim. Não é notícia, é onde ir, o que fazer. Mas já acabou? Pois já. Já. Então, só... Chegou ao sítio certo. Esta é a sua estação. Som do Live Audiovisuais, a lugar de equipamento audiovisual para conferências, concertos, karaoke, desfiles de moda, casamentos, grupos folclóricos e muito mais. Som do Live, som com boa onda. Contacte-nos. Telemóvel 924 118 399 em Mira.
Onde ir? O que fazer? Então, O Facebook até aqui não dizia quantas pessoas é que estavam a ver em direto, agora já diz. ai diz, espetáculo. Quantas é que estão? Neste momento 8. Só? Oh, tristeza. Era melhor não teres dito. Deve estar a Então, dar futebol. oh, futebol. Se não sabem o que fazer nos próximos dias, esta rúbrica é para vocês. No próximo sábado, dia 20 de junho, das 10 às 13, decorrerá na plataforma Zoom a oficina de iniciação à tinturaria natural com Guida Fonseca. Esta edição foca-se nos tintos provenientes de origem natural e que nos permitem obter um grande espectro de cores, desde as primárias, como o amarelo e o vermelho, mas também as secundárias, como verdes, roxos e castanhos. Nesta oficina, a formadora irá ensinar os princípios básicos da tinturaria natural, desde os mordentes até à preparação das fibras, para atingirmos bons resultados. Serão explorados os tingimentos com os seguintes tintos: ruiva dos tintureiros, lírio dos tintureiros, cochonilha, líquenes, cravos túnicos ou casca de cebola e curcuma. O preço é 50 € com o envio de manual de iniciação à tinturaria impresso em papel ou 80 € com o envio do kit completo de materiais, fibras, tintos e assistentes. Para mais informações e inscrições, visite o site shop.saberfazer.org. Vou repetir o site: shop.saberfazer.org. No mesmo dia, 20 de junho, das 17h30 às 19h30, a Aidos da Vila, Quinta Biológica e Pedagógica, organizará a tertúlia Crime Ambiental com selo oficial. Esta tertúlia, com tisanas bio, terá como convidado João Paulo Pedrosa, membro do Núcleo de Gaveiro da Quercos. Nesta iniciativa, dá-se a hipótese dos participantes poderem saborear as tisanas, conversarem tranquilamente num local ao ar livre, devidamente desconfinados, e ainda ficarem a conhecer muito parcialmente a parte botânica de Aidos da Vila. Preço 5 € e com uma parte a reverter para fins humanitários. As inscrições são abertas e são limitadas. Para se inscrever, envie e-mail para aidosvila@gmail.com. Ou se tiver dúvidas, telefone para 931 152 395. Vou repetir o e-mail e o número de telemóvel. O e-mail aidosvila@gmail.com ou então o telemóvel 931 152 395. No domingo, dia 21 de junho, no Parque do Rio Ulo, em São João da Madeira, realizar-se-á a atividade As Aves do Parque Também Têm Família. Com a ajuda da guia do parque, Sofia Tavares, aproveitar-se-á para observar aves e conhecer algumas das suas curiosidades. As crias saem dos ninhos e começam a aprender a procurar a comida, imitando os progenitores, dando-nos assim uma oportunidade de as observarmos com maior facilidade. É obrigatório o uso de máscara. A atividade é gratuita, mas de inscrição obrigatória via formulário online acessível através de www.facebook.com/Parque do Rio Ulo. Vou repetir o site, que é o Facebook: www.facebook.com/Parque do Rio Ulo. O número máximo de participantes é de 10. No dia 22 de junho, segunda-feira, das 9 às 15, decorrerá o Mercado Biológico no restaurante O Charme Acontece, situado na Foz do Douro e promovido pela Horta Alegre. O mercado estará no restaurante todas as segundas-feiras. Pelo 8º ano consecutivo, o Movimento Gaio realiza um campo de voluntariado ambiental entre os dias 4 de julho a 30 de setembro de 2020, cujo objetivo é realizar vigilância florestal na Serra da Freita, que pelo histórico dos incêndios e pelo valor florestal é considerada como zona crítica, com elevado potencial de perigo de incêndios. O que é pedido aos voluntários? Que possam permanecer pelo menos 2 dias seguidos na Serra da Freita, que realizem percursos apiados para detectar comportamentos de risco, como fogueiras, queimadas e queimas de resíduos, ou mais práticas ambientais, como deposição de lixos, uso de veículos motorizados em locais não autorizados, etc., que possam originar incêndios e ou produzir impactos sobre habitats ou espécies animais e vegetais. O alojamento é gratuito no Refúgio da Freita ou Parque de Campismo de Marujal. A ficha de inscrição encontra-se no site www.movimentogaio.org. Vou repetir o site:
www.movimentogaio.org. Para mais informações, pode contactar a Teresa Markowski através do e-mail teresamarkowski@gmail.com. Portanto, isto é Teresa Markowski, que é MARKOWSKY, @gmail.com, ou através do seu telemóvel 934 386 588. 934 386 588. E agora vamos passar para a nossa cultura ambiental. Está quase aí. Quase. Quase. Chegou ao sítio certo. Esta é a sua estação. Som do Live Audiovisuais, a lugar de equipamento audiovisual para conferências, concertos, karaoke, desfiles de moda, casamentos, grupos folclóricos e muito mais. Som do Live, som com boa onda. Contacto-nos. Telemóvel 924 118 399 em Mira. Cultura ambiental. Deixem-me só dizer aqui uma coisa antes de continuar. Estes spots publicitários que estão entre as nossas rúbricas, se alguma empresa ou alguém quiser ter um spot publicitário na rádio, basta contactar a rádio, por exemplo, através do número 231 488 020 ou 925 455 896 ou também através de radiomira@outlook.pt. Quem tiver interesse pode contactar e ter um spot publicitário na rádio, bem como como é que eu ia dizer, a imagem da coisa. Tu agora parecias alguém do norte, tão bem. Tu disseste tão bem? Não, disse também. Eu escrevi tão bem. Isso que tu percebeste não interessa, eu sei o que é que disse. Pronto, este último... Portanto, quem quiser fazer... quem precisar de som e luzes para conferências, para bailaricos, que agora não se pode fazer muito, não é? Mas pronto, para karaokes, coisas assim pequenininhas. Esse eu sei o número de cor. Pronto, contacte o Soundwave, que é um dos patrocinadores do programa, vá lá. Então, agora vamos para a cultura ambiental. Exatamente. E então sugerimos um documentário. Mais o quê, Tiago? Um livro e uma música. Para ser diferente, não é? A cultura é sim, são para livros, filmes, música, é sim. Para ser diferente e igual ao mesmo tempo. Mas é tudo, são sempre diferentes. Então vamos ao documentário. Isto é para ver agora no fim de semana? Deixa-me só desafiar aqui o Pedro Mónica, que está muito caladinho. Aqui. Não, apareceu aqui que estava a ver outra vez. Pedro, diz-me lá uma coisa. Está uma pergunta a passar no rodapé do Facebook que diz anualmente quantidade, ou que pergunta anualmente que quantidade de plástico ingerem os peixes de profundidade média do Oceano Pacífico. Ele sabe. As quatro hipóteses de resposta são A, 15.000 a 20.000 quilos, B, 45.000 a 75.000 quilos, C, 12.000 a 24.000, e aqui já estamos em toneladas, e D, 30.000 a 75.000 toneladas. Se acertar, eu dou-lhe uma tablete de chocolate da Milka. Vê lá se percebe aquilo que eu quero dizer. Ele disse, ui. Que é para fazer coleção de tabletes de chocolate também. Já agora dizer boa noite também ao Luís Mira, e o Pedro Mónica Ribeiro diz que é a D. A D. Ok, muito obrigada pela participação. Então vamos ver. Pronto. Podemos ver o documentário Mission Blue de 2014, através da biografia de uma grande personalidade, oceanógrafa, estava difícil, oceanógrafa e ativista Sylvia Earle. O documentário denuncia o impacto das ações humanas na condição dos oceanos, apelando à consciencialização humana. A protagonista deste documentário dedicou toda a sua vida ao oceano em inúmeras missões submarinas e assumindo cargos de relevo na sociedade. Pesca abusiva, resíduos tóxicos, descargas de óleo no mar, poluição, são alguns dos temas que Sylvia Earle
refere como uma catástrofe ecológica com impacto devastador no oceano e também na Terra. Como consequência, uma zona morta onde não existe vida animal em 1975, deu origem a mais de 500 zonas mortas em 2014. Um documentário de Fisher Stevens e Robert Nixon, que acompanhou a renomada doutora Sylvia durante vários anos para conseguir dar uma visão verídica da catástrofe ambiental que acontece nos mares, escondida de todos, e que dá voz ao sonho de Sylvia Earle, a construção de uma rede global de áreas de proteção marinha, a sua Mission Blue. Agora o livro, para quem gosta de ler, ou então para quem gosta de fotografia. Este está para os dois. Ou então para quem gosta de conhecer aves. Está para 3 tipos de pessoas. O livro Birds in Pictures, de Mark Versvu. Marcus Versvu é um fotógrafo de vida selvagem finlandês, especialista em aves, que se estreou no mundo dos livros em 2011 com Birds Magic Moments. Agora publica um livro que reúne novas fotografias de aves de todo o mundo. Entre elas estão a coruja das neves, papagaios do mar, melros d'água, grus e tetrazes. As imagens são acompanhadas por pequenos textos que descrevem as espécies, os encontros do fotógrafo com os animais e dão dicas sobre como fazer fotografia da natureza. Daí 3 em 1. Versvu, que vive e trabalha em Helsínquia, tem ganho vários prémios de fotografia, incluindo o WordPress Photo, conseguindo um 2º lugar na categoria Natureza na edição de 2014. A imagem que lhe conseguiu a distinção mostra um bando de airos a sobrevoar a Noruega. É também fotógrafo do projeto Wild Wonders of Europe, do qual também fazem parte os portugueses Luís Quinta e Nuno Sá. Quanto à música, Another Way to Die, dos Disturbed. A mensagem desta música de heavy metal de 2010 é um aviso para todos nós. Portanto, a música diz isto. A bomba relógio faz tic-tac e ninguém está a ouvir. O nosso futuro está a desaparecer. Existe alguma esperança de que iremos sobreviver? A música prevê as consequências apocalípticas do consumo humano insaciável. Diz que o aquecimento global é a vingança da mãe natureza e que nos levará à fome e destruição da nossa forma de viver, a não ser que nos arrependamos e que revertamos o destino imediatamente. E estas são as nossas sugestões a nível cultural e ambiental. E agora o Tiago vai dar a nossa ecossugestão. Mas primeiro, a rubrica. Pronto. Rádio Mira, meios e serviços de comunicação, produção de spots, rádio e TV, animação de espaços comerciais, rádio indoor, som ambiente. Ligue já 925 455 896. A Rádio Mira em todo lugar. www.radiomira.pt. Ecossugestão. E já estou no ecrã, mas antes de ler a ecossugestão, deixa-me só aqui dizer boa noite à Isabel Mesquita, que nos está a ver. Diz olá, meninos, beijinhos. Olá, beijinhos. E ao José Domingos Patarra, que também nos está a ver. Provavelmente será do Luxemburgo, que ele ainda não deve estar de férias. Boa noite para o José. E já agora a Isabel Mesquita é do Canadá. E passando então à ecossugestão, toda a gente isso sabe... de cara muito séria e muito zangado, Tiago. Estragaste tudo. Toda a gente sabe, mas nem todos o fazem, e por isso é que decidimos reforçar esta ideia e voltar a falar nisto na nossa ecossugestão, que é o facto de se deitar lixo para o chão. Não se deve deitar lixo para o chão, como toda a gente sabe, parece algo tão básico, não é? Mas ainda há muita gente que não faz. Lenços, fraldas, embalagens de takeaway, pontas de cigarros, embalagens de cigarros, é uma variedade enorme de resíduos que vão parar ao chão e que são encontrados depois pelas outras pessoas. E agora, como também estamos com a pandemia, estamos numa fase de pandemia, temos que usar máscaras, luvas, etc. E essas luvas, essas máscaras, tudo isso também vai parar ao chão. Indevidamente. Em vez de serem colocadas no lixo, já agora no lixo normal, esse tipo de material não deve ir para reciclar.
porque ao fim e ao cabo acaba por ser resíduos perigosos porque podem estar contaminados com o coronavírus. Mas lá está, o local ideal para os deixar no chão, no estacionamento do supermercado ou do hipermercado, é num caixote de lixo. Retirar a máscara com cuidado através dos elásticos é o modo, digamos assim, mais correto de o fazer, e colocá-la no lixo. Já as luvas devem ser retiradas de forma a não tocar diretamente na parte exterior, ou seja, a primeira pode-se tirar de qualquer forma, porque é com a outra mão que tem uma luva também, mas a segunda já deve ser com algum cuidado, antes de acabar de tirar a primeira, tirar a segunda. Sim. Basicamente. E caso, claro, decida comprar máscaras, deve optar pelas reutilizáveis, porque podem ser lavadas, como é óbvio, e ser utilizadas mais do que uma vez, não vão logo para o lixo. Para ter a certeza da sua segurança, procure saber se a máscara é certificada pelo CITEV, Centro Tecnológico das Indústrias do Têxtil e do Vestuário, que é ele que certifica tudo o que é vestuário, mesmo de proteção. Pode consultar a lista de certificações no site do CITEV em citev.pt. Portanto, por favor, lixo no chão, não. Já chega de ver gente a pôr lixo no chão. Máscaras, luvas, o que quer que seja. Lixo é no lixo. Por favor, lixo no chão, não. Até rima. Lixo é no caixote. Exatamente, lixo é no caixote. E a quem o quiser deitar no chão, que o deite dentro da sua casa. Isso mesmo. É isso. E vamos passar à pergunta, neste caso à resposta à pergunta. Sim, quais são as respostas que temos? Infelizmente, eu vou dizer primeiro quais são. Família Lima e Gabriel C, Rui Mesquita, Pedro Mónica D. Realmente, vou só dizer que serão toneladas e não quilos. Mas todas dá para toneladas. É? Todas dão para toneladas. A primeira era 15 mil quilos a 20 mil quilos, são 15 a 20 toneladas, como é óbvio, mas pronto. Mas neste caso retiro já A e B. E tenho a dizer que estava capaz de dividir o chocolate com o Pedro Mónica se ele tivesse ganho. Pois. Mas ele não o ganhou. Não. A resposta correta é C. 12 mil a 24 mil toneladas. Muito obrigada a todos os que participaram. Parabéns à família Lima. E ao Gabriel. Apesar de fazeres parte da família Lima, não contas aqui. A família Lima, eu vou pôr aqui menos um. Não Pronto, importa. família Lima menos um. Não importa, a família Lima acertou. E o Gabriel também. Ó Gabriel, esta semana não há repousados para ninguém, só para avisar. Já os comi todos. Já foste, Gabriel. Tens que apresentar exercícios feitos. Ele disse que estava a fazer. Pronto, por isso eu tenho que apresentá-los feitos. É isso que eu estou a dizer. E certos. E certos, de preferência, exatamente. Senão o Gabriel diz, vamos! Então... Isto não é nenhum jogo de futebol, Gabriel. Para ele dar tudo é competição. Portanto, tudo dá. Então, a resposta correta é C, 12 mil a 24 mil toneladas. Anualmente, os peixes de profundidade média do Oceano Pacífico ingerem 12 mil a 24 mil toneladas. Este valor equivale a 480 milhões de garrafas de plástico de 2 litros, ou então ao peso de 132 baleias azuis. Portanto, vejam lá a quantidade de plástico que estes peixes ingerem. É muita baleia. É muita baleia, é muito plástico. Mas se nós formos agora não, que é de noite, mas durante o dia, se formos à praia, de certeza que andam lá algumas baleias também. Ok, caraças. Bem, portanto, temos mesmo que diminuir os resíduos. Mais alguma coisa que queiras dizer, Tiago? Tua justiça? Não? Sim? João Manuel Roça está-nos a ver, boa noite. Boa noite. Entrou agora e nós vamos dizer adeus. Pois é, vamos dizer adeus agora. Já agora a Susana Lima pôs ali parece daqueles coisinhos a tirar confetis ou coisa assim do género. É festa. É festa. É festa. Já que não há São João para ninguém, olha. Exatamente. Obrigada a todos por nos terem acompanhado nesta 33ª emissão.
Se quiserem apoiar o nosso programa, claro, podem fazê-lo através de patrocínio. Para isso, basta contactarem a Rádio Mira. Continuação de uma boa noite e não se esqueçam que com o CN Mira, conhecer é proteger. CN Mira. Conhecer é proteger. Chegou ao sítio certo. Esta é a sua estação. Som do Live Audiovisuais, a lugar de equipamento audiovisual para conferências, concertos, karaoke, desfiles de moda, casamentos, grupos folclóricos e muito mais. Som do Live, som com boa onda. Contacte-nos. Telemóvel 924 118 399 em Mira.